Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O dia escureceu e o sol não brilhou mais. O rosto de Jesus estava feio demais. Seu sangue escorria por todo o seu corpo. E o que restava dele era o lindo olhar de amor. Como a dor foi grande, Jesus, como a dor foi grande, os seus ossos eu pude ver. Seu olhar não mudou, mesmo sofrendo, me amou. Como a dor foi grande em Jesus. Entre o inferno e a dor, meu pobre Salvador, o corpo de Jesus era humilhado demais. Pelas suas pisaduras eu pude ser curado. O que restava dele era o lindo olhar de amor. Como a dor foi grande, como a dor foi grande, os seus ossos eu pude ver. Seu olhar não mudou, mesmo sofrendo, me amou. Como a dor foi grande em Jesus. Como a dor foi grande, como a dor foi grande, os seus olhos eu pude ver. Seu olhar não mudou, mesmo sofrendo, me amor. Como a dor foi grande em Jesus. E Jesus, olhando para ele, o amou. Olhando para mim, olhando para você, olhando para nós, Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O olhar de Deus. Como seria, meu caro, precioso ouvinte, que Deus olharia para nós, homens mortais? Como Deus olha as pessoas? Esta é uma pergunta. Também temos outra. Como o diabo olha para as pessoas? Porque tanto Deus quanto o diabo, tanto a força do bem quanto do mal, ambas estão olhando para os homens, e nenhum de nós homens estamos neutros, ou estamos sendo influenciados por Deus ou pelo diabo, pelo bem ou pelo mal.
pelo lado positivo das coisas ou pelo lado negativo. E então abrimos o nosso programa com essa crônica. E Jesus, olhando para ele, o amou. Este é o olhar de Deus. Mesmo aqueles que lhe rejeitam, mesmo aqueles que viram as costas para ele, este é o olhar de Deus, um olhar de amor. Então perguntamos e já respondemos: como Deus olha para os homens? Como Deus olha para nós, homens vis, desprezíveis, homens os quais o apóstolo São Paulo disse que pecamos contra Deus e então fomos destituídos de sua glória. Como Deus poderia olhar para este homem? Como Deus olha para as pessoas? Isto foi respondido em São Marcos 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, ele quem? Um jovem que lhe rejeitou. Ele quem? Versículo 22. Um jovem que ficou contrariado com o conselho de Deus. E quantos ficam contrariados, tão contrariados com os conselhos de Deus, os princípios de Deus, com as mensagens que Deus nos envia através dos seus pregadores de justiça? Quantos ficam contrariados, como este jovem ficou contrariado e fez o que o homem jamais deveria fazer, virou as costas para Deus. Mas não há de ver que a Bíblia diz: e Jesus, olhando para ele, virando as costas e indo embora. Jesus, olhando para ele, tão contrariado com o conselho, com a palavra que Deus lhe havia enviado. Jesus, olhando para ele, tão triste por causa do que Deus o mandou fazer. Jesus, olhando para ele, a Bíblia disse, o amou. O olhar de Deus é um olhar de amor. O olhar de Deus é um olhar de misericórdia. Acredito que seja por isso que o seu olhar conquista feras. O seu olhar, na verdade, derruba gigantes. O seu olhar fazem homens do coração tão duro prostrarem diante de sua face e chorarem e pedirem misericórdia e serem, na verdade, sensibilizados pelo seu amor. O olhar de Deus, o olhar de amor, o olhar de misericórdia de Deus, ele é totalmente poderoso, transformador. E então o profeta de Deus, enviado para esta era, o irmão Brana, ele nos disse assim: eu desconheço um homem que uma vez tenha fitado seus olhos nele. Reconheço um homem que os seus olhos tenham cruzado com os olhos de Jesus, que esse homem tenha continuado sendo a mesma pessoa, porque o olhar de Deus, de fato, transforma, muda, salva vidas. Então, nós respondemos, o olhar de Deus é um olhar de amor e de misericórdia. Mas como que o diabo olha as pessoas? Porque ele também tem o seu olhar. Mas você também olha. E eu perguntaria para você, como é que você e eu, nós, olhamos para as pessoas que estamos à nossa volta? Já vimos que Deus olha as pessoas, os homens, por mais perdido que estejam vivendo, com um olhar de ternura, de graça, de misericórdia, de salvação e não de condenação ainda. Mas há mais duas perguntas. Como o diabo olha as pessoas? Como você e eu, como nós olhamos as pessoas que estão à nossa volta? Nós, eu, você, meu caro ouvinte, olhamos para as pessoas com o olhar de Deus, o olhar de amor, de misericórdia, de oportunidades, de transformação, de salvação, de esperança, ou olhamos as pessoas com o olhar do diabo, que na verdade é um olhar de condenação,
é um olhar desprezível, é um olhar que, na verdade, transmite para a pessoa simplesmente desprezo, humilhação, revolta, angústias, depressões e tantas outras coisas negativas. Como é que nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, que compõem o nosso mundo, que compõem a nossa casa, que compõem a nossa igreja? Como é que você e eu, nós, estamos olhando para as pessoas com os olhos de Deus ou com os olhos do diabo? Esses são os dois pontos de vista. Sim, sim, não, não. São apenas dois tipos de olhares, sim ou não, positivo ou negativo, sim, sim, não, não. Estes são os dois pontos de vista que nós podemos encarar a vida, que nós podemos encarar as pessoas que estão à nossa volta, que completam a nossa vida, que frequentam a nossa igreja. É desta maneira que podemos olhar as pessoas, através dos olhos de Deus ou através dos olhos do diabo, através dos olhos da verdade ou através dos olhos da mentira, através dos olhos da salvação ou através dos olhos da condenação. Certo é, meu caro ouvinte, que quando Jesus olhou para o jovem rico, a Bíblia diz que ele olhou com os olhos de quê? De salvação. Jesus queria salvá-lo. Jesus olhou com os olhos de quê? De misericórdia. Jesus queria exercer misericórdia em favor daquele jovem. Jesus olhou para ele com os olhos de sim, com um olhar positivo, querendo introduzir no reino de Deus, porque a pergunta do jovem a Jesus era esta: que bem farei? Como poderei obter a vida eterna? O olhar de Jesus foi positivo, foi sim, foi verdade, foi salvação, foi um olhar de amor. Quando Jesus olhou para este mancebo de qualidade, ou jovem rico, ele amou. Porém, a realidade, meu caro ouvinte, foi que esse jovem rico não correspondeu com o olhar de amor de Jesus Cristo. Eis aí a questão, a razão pela qual os homens vão para o inferno, multidões mais multidões, como diz a Bíblia, e como diz o salmista, a ponto de o diabo ter que alargar a boca do inferno desmesuradamente. Por que o homem vai para o inferno? Porque o homem será condenado? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus tem prazer em condenar o ser humano? Não. É porque Deus os olha com um olhar de salvação, de verdade, um olhar positivo, um olhar de amor, como olhou para o jovem rico que estava triste, contrariado e havia dado as costas para Deus. Porém, como o jovem rico, milhões e milhões também viram as costas para Deus, também ficam contrariados, também rejeitam o amor que Deus, na verdade, meu caro ouvinte, está disponibilizando, está, na verdade, oferecendo como ofereceu para o jovem rico. O homem vai para a perdição, porque age como o jovem rico. Não corresponde amor para com Deus. Não corresponde, na verdade, meu precioso ouvinte, o sentimento que Deus tem para compartilhar com ele. Isso está em São Marcos 10, versículo 21. Deus nos vê com amor. E isto porque, depois que o sacrifício do Cordeiro de Deus, todo aquele que confessa a Jesus Cristo como o seu Salvador, ele é visto mais alvo como a neve, especialmente depois da cruz, especialmente depois do sacrifício. Todo aquele que, na verdade, confessa a Cristo, recebe a Cristo, ele é visto mais alvo que a neve. E para ele ser visto branco, mais alvo que a neve, sem a ausência de pecado, sem estar sendo condenado, é necessário Deus olhar para esse homem com um olhar de amor. E quando Deus olha para o homem que, na verdade, o confessa, o aceita, o recebe,
Deus não pode ver com uma vida pecaminosa, porque ele olha e vê o sangue, ele vê o sacrifício, ele vê aquele dia no Calvário, e vendo aquele dia no Calvário, o sangue, o sacrifício, não tem como ver outra coisa senão o amor. O que levou Cristo à cruz? Amor. O que levou Cristo a dar a sua vida? O amor. Então o olhar de Deus é um olhar de amor, de ternura, de salvação. Deus nos vê com amor. Já o olhar dos fariseus, dos homens que na verdade julgam ser algo nesta vida, são um olhar desprezíveis. Lembram daquela passagem quando foram orar no templo o publicano e o fariseu? Publicano era o ladrão, publicano era o infiel, e é o que muitas vezes nós somos, infiéis ao nosso Deus. Publicano era aquele vil, aquele desprezível, era aquele moralmente condenado. Ora, meu caro ouvinte, o fariseu era o aparentemente santo, limpo, era o que aparentemente não devia nada, porém o seu orgulho o atrapalhou. A sua falsa concepção de salvação, a sua falsa concepção acerca de Deus estava totalmente errônea. O publicano prostrado no altar dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Sou um homem vil, sou um pecador, tenho feito o que não gostaria de fazer, tenho falado, tenho vivido da maneira como eu não gostaria de falar, de viver. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Não consigo nem levantar os meus olhos perante ti, não consigo bater no meu peito, não consigo ser arrogante, não consigo ser presunçoso. Eu me sinto um homem vil, um homem condenado. E a Bíblia diz que ao seu lado estava outro homem que, na verdade, batia no peito e dizia: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como este. Eu oro todos os dias, jejuo continuamente, entrego em dia os meus dízimos, venho ao templo todos os dias, não sou como esse pobre publicano que está do meu lado. Uma oração que, na verdade, o fez olhar para o publicano, fez olhar para o pecador com um olhar desprezível. Aquele fariseu estava olhando o perdido, olhando o pecador com um olhar de condenação. Este olhar é vindo do próprio diabo. Os homens, às vezes, olham aos homens com um olhar o qual o diabo tem o hábito de olhar a humanidade, não com o olhar de Deus. Ah, meu caro ouvinte, se nós olhássemos uns aos outros, se nós olhássemos a igreja do Deus vivo, se nós olhássemos a humanidade, se nós olhássemos o bêbado, se nós olhássemos o ladrão, se nós olhássemos ao traumatizado, ao abalado emocionalmente, psicologicamente, se nós olhássemos ao homem, à mulher, ao mancebo, que na verdade não teve oportunidades nessa vida, por isso está vivendo uma vida dissolutamente, sem esperanças para o homem. Se nós olhássemos a humanidade com o olhar de Deus, essa terra seria tão diferente, a cidade seria tão diferente, as igrejas seriam tão diferentes, as famílias seriam tão diferentes. Está faltando o quê, pregador? Para tudo ser diferente, está faltando aprendermos a olhar as coisas com o olhar de Deus. Olhar terno, olhar meigo, olhar misericordioso, o olhar do fariseu, o olhar daqueles homens que se julgavam ser alguma coisa quando olhava para os desprezíveis, os renegados, os sem esperança, os que não haviam tido oportunidade, boa criação, os que não haviam recebido investimento, venha de onde for, da família, do governo, os que não haviam recebido investimento, oportunidade. Os fariseus olhavam para aqueles leprosos, para aqueles pecadores, com o olhar do diabo. É o diabo que faz uma pessoa se sentir desprezada, vil, mais baixa do que é, mais inferior do que realmente é. É o diabo que faz uma pessoa se sentir inteiramente condenada, sem esperança, sem nenhuma perspectiva.
Digo que é o diabo porque todo homem que um dia, que pelo menos por uma vez, se relacionar com Deus, sua vida se encherá de esperança, sua fé será renovada, seu amor será renovado e você não conhecerá coisas impossíveis. Por quê? Porque estarás olhando para os problemas, para as pessoas, para as dificuldades, com um olhar não de homens que enxergam com a visão do diabo, mas estará olhando com o olhar de Deus. E como Deus olha os homens, e como Deus olha os pecadores de uma maneira diferente, meu caro ouvinte. Se você olhar o mundo, olhar os homens com o olhar de Deus, sua vida seria completamente diferente. Nossas vidas, a vida daquele que está à nossa volta, seria totalmente diferente. Nossos pensamentos seriam mais saudáveis. Sendo pensamentos mais saudáveis, nossa vida emocional seria mais saudável. Você teria mais saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Tudo depende da maneira como você está olhando. Se você, meu precioso ouvinte, passar a olhar as coisas com o olhar de Deus, você encontrará isso. Você encontrará que o mais vil pecador, se o mais vil pecador, se aquela meretriz, se aquele ladrão, se aquele homem bêbado que pensa que ninguém lhe ama, se ele soubesse que o olhar de Deus está fito nele, olhar de amor, de ternura, de misericórdia, se ele soubesse disso, se ele conseguisse sentir isto, se ele conseguisse pensar isso, meu amigo, seria tudo tão diferente. Lembrem-se, Maria Madalena, os fariseus a levaram diante de Jesus com um olhar de condenação. Apedreje, mate ela não vale nada, absolutamente nada, é digna de morte. Aquele era o olhar dos fariseus, aquele era o olhar do diabo. Não há esperança, está condenada, nada mais, nenhuma esperança lhe resta. Porém, agora em Jesus estava o olhar de Deus. E Jesus olhou para aquela mulher. Era vil na verdade, era desprezível na verdade, era uma mulher completamente infame na verdade. Porém, meu precioso ouvinte, quando Jesus olhou para aqueles homens e olhou para aquela mulher, Jesus viu que o olhar deles era maligno, mas quando ele olhou para aquela mulher, ele olhou para ela com um olhar de amor e misericórdia. E ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram um atrás do outro, porque o olhar de Deus mudou o clima, mudou o ambiente, mudou a atmosfera. O teu olhar é que clima o ambiente, é que cria a atmosfera. O olhar de Deus, de Jesus, para aquela mulher, fez os acusadores irem embora. E Jesus ainda disse: onde estão os teus acusadores? Aqueles que te olham com desprezo. Onde estão os teus acusadores? Aqueles que, na verdade, eles te olham de maneira desprezível. Onde estão os teus acusadores? Aqueles que te olham de cima para baixo. Onde estão os teus acusadores? Aqueles que te olham e te faz pensar que para você não tem jeito, que você não é capaz, que você não aprende, que você não dá conta. Meu amigo, Jesus disse: onde estão estes? Ela disse: não vejo nenhum, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno. Meu olhar é de ternura, é de amor, é de misericórdia. Vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. O olhar de Deus é transformador. O olhar de Deus é o olhar com que ele olhou a Zaqueu, um corrupto, em cima da árvore. Mas Jesus disse: Zaqueu, hoje eu amei a tua alma. Hoje eu quero pousar, habitar, entrar na tua vida, entrar na tua casa. Zaqueu nem questionou, porque o olhar de ternura e de amor lhe conquistou.
O olhar de misericórdia lhe conquistou. Já o diabo não é assim. Enquanto Deus elogiava a Jó, se lembram de Jó, o profeta Jó? Enquanto Deus elogiava a Jó, Satanás olhava de outra maneira. Deus dizia: olha lá o meu servo Jó, temente, íntegro, desvia-se do mal, não há homem como ele na terra. O olhar de Deus com o seu filho era especial, assim como o olhar dos pais para os filhos é de maneira especial. Seu filho pode ser feio quanto seja, os pais sempre dizem: é uma gracinha, é tão bonito. Seu filho pode estar errado o tanto que esteja, mas você não admite ninguém falar mal dele, ir contra ele, porque o teu olhar para os teus filhos é completamente diferente. É olhar paterno, é olhar terno, é olhar misericordioso, é olhar de alguém que confia, que tem esperança, de amor. Assim também é o olhar de Deus para os seus filhos. Deus olhou para Jó e disse: ele é bonito, nele eu confio, ele me transmite confiança, ele é íntegro, ele é temente a Deus. Esse foi o olhar de Deus para Jó. Porém, meu amigo, o olhar do diabo foi totalmente diferente. Enquanto Deus elogiava a Jó, Satanás procurava alguma falha para condená-lo. Leia depois Jó, capítulo 1, verso 8 ao 11. Lá estava o diabo, olhando Jó de uma maneira diferente. Ah, Senhor, ele é assim íntegro, temente, porque as circunstâncias são positivas, são boas, mas tira essa vida boa dele, que ele está gozando entre os homens, para o Senhor ver. Que rebeldia, como ele vai te negar, como ele vai blasfemar. O olhar do diabo para Jó era duvidoso, era lançando sombra, era acusando, era mostrando que Jó, na verdade, não era aquilo que Deus estava dizendo. A diferença estava no olhar. Deus olhava Jó como um filho, o diabo olhava Jó como uma vil criatura desprezível, como um mortal que, na verdade, estava destituído da glória e era merecedor da condenação. É assim que o diabo olha para nós. Mas Deus, neste dia de hoje, neste programa de hoje, está olhando para você de uma maneira diferente. Olhando para você cheio de esperança, cheio de confiança. Olhando para você e dizendo: este é o meu filho. Eu confio que ele pode até não ter me aceitado ainda, mas um dia ele me aceitará. Ele pode até não estar vivendo a minha palavra ainda, mas um dia ele virá e ele viverá a minha palavra. Ele até pode não estar na condição que ele gostaria e que ele precisa estar, mas ele é meu filho. Eu confio nele. Eu sei que aquele que tem semente, que tem filiação, ele voltará. Pode até ter ido embora como pródigo, mas é o meu filho. Estou cheio de esperança, eu amo, eu confio nele, eu sei que ele voltará, eu sei que ele se arrependerá, eu sei que ele consertará, eu sei que ele colocará a sua vida um dia no altar. Eu sei, o olhar com que Deus nos olha é diferente do olhar com que o diabo, com que os fariseus, com que os homens aonde os espíritos malignos habitam. O olhar de Deus é totalmente diferente. E da mesma forma deveríamos sermos nós cristãos. Nosso olhar deveria ser diferente. Deveríamos enxergar as coisas com os olhos de Deus. E lembrando, os olhos de Deus viram as qualidades de Jó. Os olhos de Deus absolveu a Madalena. Os olhos de Deus salvaram a Zaqueu. Os olhos de Deus viram o lado positivo, as qualidades. Se enxergarmos somente as qualidades do nosso próximo, seremos semelhante a Cristo. Porém, se só virmos as falhas, enxergarmos os defeitos, enxergarmos o lado negativo, se apenas enxergarmos o que produz condenação, o que conduz, na verdade, mentira, se enxergarmos apenas isso, meu caro ouvinte, nós estaremos vendo com o olhar crítico dos fariseus e do diabo,
Mas se enxergarmos somente as qualidades do nosso próximo, somos semelhante a Cristo. Estaremos enxergando as coisas com o olhar de Cristo. Porém, se só virmos as falhas, estaremos vendo o mundo, vendo o marido, vendo a esposa, vendo os filhos, vendo a igreja, da maneira como o diabo vê. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus veem como Deus vê, enxerga como Deus enxerga, pensa como Deus pensa. Os filhos do diabo, eles enxergam como o diabo enxerga, pensam como o diabo pensa, agem como o diabo age. Os filhos de Deus agem como Deus. Os filhos do diabo agem como o diabo. Os filhos de Deus veem como Deus. Os filhos do diabo veem como o diabo. E a Bíblia diz, nisto que vocês ouviram, meus preciosos ouvintes, nesta palavra, nesta meditação de fé, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Meu caro ouvinte, que o amor do Senhor Jesus Cristo, que a maneira como Deus vê o mundo, vê os seus filhos, possa inundar os vossos corações. Que Deus vos abençoe. Amém.